Então, ali Jesus foi jogado e daí ele começa o caminho da sua crucificação, tá bom? Então vamos supor, Jesus sai da casa de Caifás, vem para a Fortaleza de Antônia e aí ele começa então a sua caminhada para a crucificação. Okay? Agora veja só, falando do templo em si, não é? As dimensões do templo, elas são as mesmas dimensões do templo de Salomão. Outra vez, o que Herodes o Grande fez foi ampliar a parte exterior, ele não mexeu nas dimensões do templo em si, porque era proibido, porque foi dado por Deus. E vocês estão vendo ali que o templo tinha o átrio, o santo e o santo dos santos. Então o átrio é aquele primeiro pátio. Vocês estão vendo ali o primeiro pátio? Isso. Aquele primeiro pátio onde tem 15 degraus. Vocês estão vendo ali uma estadia de 15 degraus e uma portinha. Isso. Até ali chegavam as mulheres, ok? As mulheres chegavam até ali. Dali pra frente, ok? Só entrava o sacerdote no pátio e lá dentro do templo em si, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, quando ele fazia então o sacrifício do cordeiro, a expiação, não é? Expiação em português, nós temos duas formas de escrever, com X e com S. Com S é de olhar, espia, e com X é de carregar a culpa. Então, ele fazia expiação, ou seja, um cordeiro era sacrificado, carregava a culpa pelo povo. E nesse portão saía o bode expiatório. Lembra-se do bode expiatório? Até hoje tem essa expressão, não é? O mesmo nome, expiatório, porque ele está levando a culpa. Então, o cordeiro era sacrificado e o bode saía. Saía para onde? Não saía em direção ao deserto. Ele ia para o deserto da Judéia, onde ele acabava morrendo. Ele ia embora, ele não era morto, ele levava, ele carregava a culpa do povo, ok? Portanto, o bode, né, você sabe que ele tem muita simbologia no ocultismo, enfim. Em tudo isso, ele tem essa simbologia muito pesada, não é? Então, era por esse portão que saiu o bode, ok? Ali, vocês estão vendo os telhados vermelhinhos, estão vendo ali? Sim. Ali é o tanque de Betesda, ok? O tanque de Betesda, onde também nós iremos na parte da tarde, tá bom? O tanque de Betesda, ele funcionava como um local, eu vou falar isso para vocês lá, era um local de armazenamento de água para quê? Para lavar as ovelhas, os animais que iriam ser sacrificados no templo. O templo, gente, necessitava de muita água. Naquela época não tinha água encanada, ok? Não tinha Sabesp, ok? Então, como que eles faziam para ter água? Eles tinham que fazer cisternas e aquedutos, ok? E para que se necessitava água no templo? Purificação. Também, mas para que mais? Para lavar. Para limpar os sacrifícios. Gente, porque era derramado muito sangue, o sangue coagula, não é? Com esse calor, você imagina. Então, você imagina que o templo, ele era como o metrô das grandes cidades. Lá em Nova York o metrô para? Não. Não para. Em São Paulo ele para como 4 horas. Agora ele para o público. Porém lá dentro, eles estão em manutenção. O templo era a mesma coisa. Por quê? A lenha, o saco, tudo isso tinha que estar pronto para o próximo dia. Eles não podiam fazer isso 10 minutos antes, ok? Os animais tinham que estar prontos. Então, quer dizer, eles tinham os utensílios, tudo. Então, o que aconteceu? Davi, ele instaurou 24 famílias sacerdotais para poder dar conta disso, porque uma pessoa só não dá conta. Então, eles se turnavam nesse serviço, né? As 24 famílias sacerdotais para poderem, então, darem conta do que? Da limpeza, da abertura. Então, antes de abrir o templo, para vocês terem uma ideia, não é? Eles passavam uma ronda, porque ficavam vigias à noite, e aí, quando eles levantavam uma taxa e falavam barcai, é que o templo estava pronto para ser usado naquele dia. Agora, o muito interessante do templo, gente, é que o sacerdote abria ele pelo lado de dentro. Ele vinha do lado de fora, não é? Porém, ele enfiava a mão e abria do lado de dentro, ok? Por quê? Por que se abriu do lado de dentro? Pelo... Pessoal, Jesus disse, eis que estou à porta. Exato, quem abrir... Você tem que abrir, ou seja, a questão aqui é que o templo precisava ser aberto de dentro para fora. Meu Deus. Ok? Porque se é aberto de fora para dentro, é como se você fosse
arrombar, exatamente, tá? Então quando você faz de dentro para fora, é você que está querendo, né? Você está abrindo, exatamente. Então o templo era aberto dessa forma. E o sacerdote tinha que se ajoelhar para poder enfiar a mão e abrir o templo para o uso. Todo dia, gente, todo dia era a mesma coisa. E os animais eram sacrificados todo dia. Agora, obviamente que dentro do Santo dos Santos era uma vez por ano. Porém, o povo pecava e o povo vinha sacrificar. Agora, nas festas, isso daí triplicava, né? É como se fosse época de veraneio lá no Brasil, né? Os locais de praia enchem, a população triplica nas cidades de praia. Porque o pessoal está de festa, o pessoal vai para lá. E aqui na época das festas era igual. O pessoal acendia muito ao templo para poder fazer os sacrifícios e também trazer as ofertas. Então veja só, o lado sul ali, que era portas formosas, não é? Era o lado onde as pessoas entravam para poder oferecer, para poder chegar até ali o templo. Agora, vocês estão vendo ali que no templo em si nós temos 6 torrezinhas, vocês estão vendo? São as recâmaras, ok? Que era o local, por exemplo, onde se guardava a roupa do sacerdote, onde ficava os instrumentos dos levitas, ok? Agora, levita era todo aquele que cuidava do templo, não era apenas os que tocavam, ok? Era onde serviam ficava... em tudo, né? Exatamente, tudo isso era a cargo... Por que levita? Porque os levitas eram um pedaço do povo, ok? Era um grupo designado para isso, da tribo de Levi. Mas não é que só quem cantava ou tocava. Isso aí é uma concepção atual, mas não tem nada a ver, ok? E também tinha, vocês lembram que tinha a câmara dos leprosos, vocês se lembram disso? Que quem ficasse leproso não podia chegar, então ele ficava ali, era aquele lugar, como por exemplo aconteceu com o rei Uzias, ok? O rei Uzias acabou ficando leproso. Então tinha todos esses locais separados para poder, cada um tinha a sua função então dentro do templo, ok? Porque as coisas ali eram sagradíssimas, tá? E dentro lá mesmo do Santo dos Santos, não é? Vamos supor que precisava ser limpo, precisava ser reparado, alguma coisa quebrava, enfim. Primeiro que só os sacerdotes podiam fazer isso. E é muito interessante o estudo disso, porque eles faziam isso dentro de uma cabine, eles não podiam ver a arca. Era proibido para eles verem a arca, tá? Então eles estavam todo o tempo tapados. E lá dentro, né, que separava... Você já foi no tabernáculo do deserto lá em Eilat? Não. O véu que separava, não é? A arca, né? A Bíblia fala que ele foi rasgado naquele dia, não é? O véu que separava já não separa mais. Então, para vocês terem uma ideia, como tudo isso era sagradíssimo, que eles não tinham acesso, só o sumo sacerdote. E mesmo assim, o sumo sacerdote, antes de entrar ali, ele tinha que borrifar, ele tinha que queimar incenso, não é? Ele tinha que fazer fumaça para poder entrar no Santo dos Santos. Ele não via nada mais. Então, tinha todo um procedimento, não era de qualquer forma, ok? Então, tudo isso, gente, que eu tô explicando pra vocês, isso aqui eu tô falando muito, assim, por resumido, cima, tá? No resumo do resumo do resumo, porque é uma riqueza enorme de detalhes. Tudo isso foi destruído no ano 70 depois de Cristo, com Tito. Então Tito invade, principalmente porque depois lá na fortaleza de Antônia é o reduto dos romanos, é ali que ficava a legião Frenteses, 10ª romana, que foi a que destruiu o templo. Eles ficavam ali para guardar, para vigiar, e eles invadem por ali então. E aí eles entram no templo e, segundo alguns historiadores, o templo foi posto fogo, mas não foi proposital. Foi um acidente porque tinha fogo lá dentro que iluminava, né? Aquilo pegou nas cortinas e aí a coisa foi se alastrando, enfim. Pegou fogo em tudo. Então, tudo isso terminou no ano 70 e até hoje nunca mais o templo foi reconstruído, o templo dos judeus, ok? E os judeus lamentam a destruição do templo. Por isso que o muro do outro lado se chama o Muro das Lamentações, tá bom? Na realidade, os judeus não falam Muro das Lamentações em hebraico, se chama Kotel HaMaravi, em inglês é o Western Wall, ok? É o muro ocidental. Veja, perceba que eu estou falando para você, Oriente, Norte, Sul, Ocidente, tá bom? Até hoje os judeus chamam ele de Muro Ocidental e eles vão ali, vocês estiveram ontem, eles estão ali pedindo a Deus a reconstrução do terceiro. E Jesus profetizou a destruição, falou tanto do templo, que ele falou que não ficaria pedra sobre pedra, porque os romanos, eles tiraram pedra sobre pedra em busca de ouro, em busca de dinheiro. E Jesus também falou da destruição de Jerusalém, quando as mulheres choravam, batiam no peito, né? E ele disse, chorai pelos vossos filhos. Exatamente.
porque era uma palavra profética, né? Para vocês terem uma ideia da destruição do templo do judeu, só para vocês terem uma ideia do judeu que é religioso, observante e tudo mais, na casa dele, ele tem um local, isso aqui eu vejo muito em Israel, ele tem um local que falta um azulejo, ou falta uma pedra, ou falta a continuação. Ela não está acabada. Para lembrar a destruição do templo. E não apenas isso. Você sabe o casamento do judeu, né? Eles quebram o copo. O que é aquele copo? Pra lembrar a destruição do templo. E nós fazemos isso, todos os casamentos nós fazemos na nossa igreja. A gente faz a quebra do copo. Não se esquecer a destruição do templo. Então, vocês entendam. Se você entendeu isso, você entende por que Jerusalém é a capital de Israel. Não tem concepção no judeu, para o judeu, que Jerusalém não seja a capital de Israel, ok? Por quê? Por causa do templo, ok? Exatamente por causa do templo. Então os judeus na diáspora, o que são na diáspora? Os judeus que estão no mundo, porque a partir daqui os judeus começam a se espalhar. Por isso que vocês têm uma comunidade enorme lá nos Estados Unidos, ok? Porque os judeus eram um povo sem pátria. Então na diáspora, eles se lembram de Jerusalém e eles voltam as suas orações para Jerusalém, eles pintam Jerusalém, eles escrevem sobre Jerusalém, ou seja, Jerusalém nunca foi esquecida para o judeu na diáspora, tá bom? E quanto mais hoje que ele vive aqui, não é? Ele voltou, quer dizer, na realidade, gente, os judeus sempre estiveram aqui. Não é que a terra ficou estéril de judeus, não. Mas era uma comunidade pequena e eles não eram soberanos e não tinham autoridade. Porém, eles sempre estiveram. Estabelecer governo. Exatamente, não podia ser governo e nem eram maioria. Eles só voltam a ser maioria no século XIX, 18 e 19, tá bom? Quando os judeus voltam a ser maioria no Estado de Israel. Mas antes disso, eram os muçulmanos. Por isso que nós vemos 1.500.000 muçulmanos aqui. E só completando um pouquinho, depois que a gente for no Museu do Holocausto e ver toda aquela situação, a gente vai entender que, de uma certa forma, Deus usou essa tragédia mundial, né, para trazer os judeus de volta para cá. Porque vocês sabem que eles não iam voltar por conta própria. Porque vocês... Bom, mas até hoje, né? Tem muitos judeus. Por exemplo, hoje, se nós pegarmos a população judaica no mundo, ela dá 2 vezes mais a população judaica que está em Israel, ok? Então hoje você, na verdade, precisa convencer o judeu para vir para Israel. Mas qual é a diferença? A diferença é que no Holocausto eles não tinham para onde fugir. Por isso que eles morreram. Vamos supor que se tem uma nova perseguição a esse nível, no segundo Holocausto, supondo, hoje eles têm para onde fugir. Onde eles vêm para Israel. Hoje tem exército. Né? Exatamente. Então, tudo isso, gente, nós vamos entender quando a gente estiver lá no Museu do Holocausto, ok? Pessoal, perguntas. Uma pergunta referente às portas. Hoje você falou que tem, na muralha toda, tem 8 portas. Na época de Jesus, na época do templo, eram quantas portas? Eram 12. A pergunta é por que não tem? Não tem, porque foi destruída. Sim. Mas na época eram 12. Não, por que não foi reconstruída as 12 portas? Porque as portas estavam no templo, o templo foi destruído. As 8 portas de hoje... São as portas da muralha, não da muralha, mas tem a porta formosa está incluída, a da dourada está incluída nas 8, não? Aí, não, porque ela sim, porque ela está fechada, mas é a única fechada. Ela conta entre as 8? Ela conta entre as 8. Então supostamente falta 4 portas para serem refeitas. Não. Ou seria de volta do templo? Não, porque as portas de Jerusalém hoje são na muralha atual. Sim. Que não existia aqui. Não tem relação nenhuma. As portas que existiam na época são as portas em relação ao templo. Não existiam portas, não existiam portas no templo. Na muralha não havia aquelas portas? Não. Ok? Existiam portas no templo, não é? Que davam acesso ao templo. Então, nas muralhas, vocês podem ver que, olha só, as coisas bem pequenininhas, ok? Então, não chega... Por exemplo, a Bíblia fala a porta do lavandeiro, ok? A Bíblia fala a porta das ovelhas, ok? Mas não eram portas significativas. As portas significativas eram as portas do templo, que na realidade todas essas portas hoje do templo, elas receberam o nome dos estudiosos britânicos do século XIX, que foram quem fez a primeira reconstrução de como foi o templo. Então, na realidade, a gente não tem como relacionar o nome da porta com a sua localização na época romana, porque foi destruída. A gente não tem como fazer isso. Em relação ao templo, quantas portas, porque só para me lembrar disso, né? Quando Deus mandou construir o templo, quantas portas eram de acesso? Acesso ao pátio, acesso ao local. Então, é o que eu tô falando pra não você. Ao templo, na realidade, em volta do templo. Então, é o que eu tô falando pra você. Nós tínhamos 12 portas aqui,
Ficavam 4 portas daquele lado. 12. Essa porta que contava era uma porta que saiu o bode expiatório. Nós tínhamos outras portas ali do lado, tá bom? Então todas essas portas, elas receberam um nome atual. Ok. Esses nomes que estão na Bíblia, nós não temos como relacionar com os nomes que foram descobertos pelos britânicos, porque a gente não sabe com exatidão se era aquilo. Certo. Entendeu? A gente não tem como fazer. Então, por exemplo, do outro lado, as portas recebem o nome de Robson, Wilson, que são o quê? Os historiadores que fizeram a reconstrução do templo, como supostamente foi na época romana, ok? Mas exatidão a gente não pode dizer, Certo. ok? Ok. Pessoal, olha só, nós vamos lá pra frente.